Olá, está no ar mais um NuclearCast, o seu canal sobre o setor nuclear no Brasil. Eu sou Emanuele Bordalo e apresento esta temporada a convite da ABEDAN, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a Adriana Gonzaga, engenheira de segurança e supervisora substituta de radioproteção na Shell. Como vai, Adriana? Oi, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui primeiramente. Vou bem. Prazer é todo nosso. Adriana, queria começar te perguntando sobre como funciona a gestão de radiação no setor nuclear. Esse é um assunto que a gente estava conversando antes, que as pessoas têm muita dúvida. Conta um pouquinho para a gente como que funciona. Dentro do setor de óleo e gás, a gente tem 2 assuntos, separados, que eu costumo dizer, e que em alguns momentos causam uma certa confusão mesmo. A gente tem a parte de gerenciamento do resíduo de norme, né, ele é proveniente ali do processo de produção, e a gente também tem a parte de medidores nucleares, que também faz parte do processo de produção, de óleo e gás, eh, mas são assuntos diferentes. Então a gente tem planos, a gente tem processos diferentes dentro da mesma gestão de radiação ionizante de óleo e gás. Tem algumas dúvidas em relação a isso, mas é bem importante a gente ter claro que para o NORME a gente tem a questão do rejeito, e para medidores nucleares a gente tem a questão dos equipamentos e medidores, que a gente chama de flow meters, e ali dentro a gente tem fontes radioativas, e aí eu vou dizer caso aplicável para Shell, onde pode ser, por exemplo, de césio e de bário, e essas fontes elas servem exatamente para medir o fluxo de óleo que a gente tem proveniente do processo, né, de produção de óleo e gás. Então vamos começar pelo NORME. Explica para a gente o que é o NORME e quais são os principais desafios no seu controle e gerenciamento. Bom, o NORME nada mais é do que, uma borrolhosa. Eu vou tentar ser bem, como eu posso dizer, objetiva, né, nesse sentido, mas ele é nada mais é uma borrolhosa proveniente principalmente no processo ali que a gente tem de limpeza de tanque, tá. Uhum. Então, obviamente, em alguns momentos a gente precisa limpar esse tanque de acordo com o nosso processo de produção de óleo e gás. E aí, quando a gente faz a limpeza desse tanque, muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem ali uma borrolhosa que fica, né, presa ali dentro do tanque, nas paredes do tanque, e essa borrolhosa, ela é rica em urânio e tório, basicamente. E aí é um rejeito radioativo que precisa ser retirado exatamente para melhorar o processo de produção de óleo e gás ali do FPSO. E aí a gente precisa, paralelo a isso, criar processos, primeiro, para fazer uma retirada segura para os funcionários e, obviamente, de destinação final desse material. Isso tudo tem que estar muito linkado com os regulamentos que a gente tem aplicáveis aqui dentro do Brasil. Perfeito. E como é feita a identificação desse norme e quais são os procedimentos, assim, pensando tanto em vestuário, em protocolos adotados pelas equipes? Bom, quando a gente entende que a gente vai fazer uma limpeza de tanque, né, automaticamente a gente faz um contato, com uma empresa designada, ou pode ser também um supervisor de radioproteção qualificado, para que ele faça então a coleta, a amostragem dessa borra, para entender se realmente esse material pode ser norme ou não. Automaticamente a gente envia isso para um laboratório credenciado para que faça essa análise, e aí esse laboratório ele emite um laudo informando se é norme ou não, tá? A partir desse momento, a partir do momento que eu identifico que eu tenho realmente um material que seja norme, eu preciso criar então um processo interno para que eu consiga fazer a destinação final desse material. Então, o primeiro passo eu preciso ter um plano, né, de gerenciamento de rejeitos, que vai dizer como é que eu vou fazer esse descarte da forma que tem que ser feito. Esse plano, ele precisa estar alinhado com o Sinem, que é o nosso órgão regulador aqui no Brasil, e eu preciso também criar algumas medidas que vão estar dentro do plano e descritas dentro do plano, que obviamente
vai ser comunicado para o regulador, e aí dentro desse plano eu vou ter ali os processos que eu vou implementar para poder fazer a destinação final do rejeito de maneira correta. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente entambora esse material e atualmente a gente envia isso para destinação final a uma empresa nos Estados Unidos. Eles pegam esse material e colocam em cavernas de sal. E qual o tempo que demora todo esse processo? De quanto em quanto tempo vocês fazem essa avaliação? É uma pergunta-chave. Eu acho que eu consegui ter realmente uma visão melhor de gestão desse processo ano passado, principalmente, considerando e aí aprendendo também com o histórico e processo de limpeza mesmo do perfil de cada FPSO. Então, basicamente é você entender, ok, eu tenho um processo de limpeza de tanque. Quando é que eu vou limpar os tanques? Como que isso vai funcionar? Quanto que eu imagino que eu vou tirar de borra oleosa desses tanques? E aí vale muito uma questão de conhecimento, porque muitas vezes você tem um tanque central e aí você sabe que aquele tanque, que é um tanque maior, ele vai gerar um pouco mais de borra oleosa. E às vezes você tem um tanque que não é um tanque central e ele não gere tanta borra oleosa. E isso é tudo como é muito do aprendizado que você vai tendo no processo mesmo. Então, a partir de um levantamento que a gente conseguiu fazer de quanto tempo eu demoro para limpar um tanque, quais são as pessoas que têm que estar envolvidas, e muitas vezes eu preciso envolver o time de engenharia que está em terra, eu preciso envolver o time de engenharia que está offshore, eu preciso envolver também o pessoal que vai embarcar, porque isso também envolve uma questão de logística, de quem que vai embarcar, se essas pessoas estão capacitadas, se essas pessoas estão treinadas, se eu tenho EPIs adequados a bordo. Então, assim, essas pessoas, por exemplo, que vão entrar em tanques, eles têm que ter treinamentos específicos, eles têm que ter EPIs adequados para adentrar esses tanques, eles precisam ter conhecimento dos riscos envolvidos, e a partir desse processo, a gente encapsula isso em tambores e envia e faz o envio. O tempo que demora depende principalmente do tempo que o time de engenharia se organiza para fazer e finalizar a limpeza do tanque. Em alguns momentos, isso pode demorar 3 meses, isso pode demorar 6 meses, dependendo de outras atividades que estão acontecendo no FPSO. Mas o processo para finalização de entamboramento e exportação desse material, ele demora aproximadamente de 4 a 5 meses. Mas ano passado a gente conseguiu fazer um processo em aproximadamente 3 meses e meio. E, além desse tempo, tem também todo esse processo de estudo e conscientização, né, que a gente sabe que está muito envolvido na segurança de trabalho, de falar para todo mundo: olha, a gente está lidando com um material que tem uma radiação, a gente precisa usar EPI assim, né? Como que é feito esse trabalho assim de formiguinha de conscientização? Eu acho que o primeiro ponto, e uma coisa que eu aprendi nesse processo, porque eu sou uma pessoa que acaba embarcando também. Uhum. Então, eu vejo muito o pessoal da operação, e eu acho que a primeiro ponto é como que a gente pode ser claro para falar sobre radiação, sobre radioproteção, principalmente para as pessoas que estão trabalhando na operação. A gente precisa ser claro, a gente precisa, em alguns momentos, evitar muita sigla, a gente precisa, em alguns momentos, realmente falar em português. E uma coisa que eu aprendi é como que eu posso comparar esse risco com um risco da realidade dessas pessoas. Então, eu preciso explicar para ele: olha, a radiação que esse norme aqui emite, você, inclusive, utilizando esses EPIs, a gente implementando todas essas barreiras de mitigação, é comparado, por exemplo, eu estou dizendo, fazendo uma comparação aqui, que a gente já utilizou essa comparação com a areia da praia de Guarapari, que é uma areia que tem radioatividade, e muitas vezes as pessoas não sabem. Então, trazer exemplos como esse e trazer o que realmente, qual é o impacto disso
que isso pode trazer para a vida do trabalhador, eu acho que é o mais importante. Explicar para ele, olha, para que você realmente tenha algum problema de saúde, você precisa ficar, olha, o valor é esse aqui de emissão de radiação desse tambor. Então, para que você tenha algum problema, você precisa ficar abraçado a esse tambor durante tantos dias, para que você possa ter algum problema. E assim, ninguém, em nenhuma condição vai ficar abraçado, Sim. entendeu? Então, trazer exemplos e trazer informações desse nível, eu acho que traz muito mais segurança e traz também uma questão que a gente tem falado muito, que é a questão da segurança psicológica dentro do trabalho. Você mencionou também sobre a questão dos medidores nucleares, né? Como é feita a gestão desses medidores? Então, a questão de medidores nucleares dentro das empresas de óleo e gás é basicamente, eles ficam dentro de MPFMs, que são equipamentos que a gente fala que são realmente medidores, né, de subsea. E qual é a função, né, desse source? Esqueci. Essa Tradução dessa fonte. fonte. Qual a função dessa fonte que fica ali dentro, então, desse medidor? Basicamente, a função dessa fonte é medir o fluxo de óleo que está sendo produzido ali. Então, a gente, obviamente, como detentora desse equipamento, a gente precisa informar ao regulador, né, que a gente tem essa fonte e para onde essa fonte está indo, o que a gente está fazendo com essa fonte. Então, no caso de subsea, por exemplo, a gente tem um inventário para as fontes que a gente tem hoje em subsea, e aí dentro desse inventário, ele está ali, olha, ele está dentro do campo tal, do poço tal, o nome do poço, e a gente até coloca ali latitude, longitude, não sei, de onde está localizada aquela fonte, né? Em alguns momentos, o time de subsea, o time de engenharia, precisa, inclusive, pegar esse equipamento, tá? E fazer algum tipo de manutenção nesse equipamento. E, em alguns casos, a fonte, ela nem digamos assim, sofre nenhum tipo de manutenção, é basicamente no medidor, até porque essa fonte é selada, né? E geralmente as fontes que a gente tem, eu estou dizendo a minha visão, né, como a minha empresa, a gente tem bário e césio, tá? E aí a gente precisa enviar e informar o regulador, de acordo com o nosso inventário, essas movimentações. Então, se eu estou tirando uma fonte ali de subsídio, estou colocando no barco, estou fazendo a movimentação dela, ou talvez até ou para uma manutenção do equipamento, ou às vezes o time de subsídio, não, a gente está tirando o equipamento porque a gente não vai mais utilizar esse equipamento nesse poço. E aí a gente pode colocar, por exemplo, num armazém, a gente tem um armazém para armazenar isso. Então, a gente tem licença para esse processo. O armazém também detém uma licença para ter esses equipamentos. A gente tem um inventário e a gente tem todo um processo e um fluxo de movimentação desses materiais. Entendi. E para fechar, como diminuir essa exposição das pessoas envolvidas em toda essa cadeia, né, que envolve muita gente, como diminuir a exposição à radiação? Eu acho que essa pergunta talvez ela possa ser dividida para esses dois assuntos, né? Para o Norme, eu tenho muito claro que a forma da gente diminuir a exposição das pessoas, em primeiro lugar, é a gente ter uma gestão melhor do processo, para que a gente possa diminuir a quantidade de tambores a bordo e a gente possa ter um fluxo, né, de retirada desse material muito bem alinhado, tanto com o regulador quanto com o processo interno da empresa. Eu acho que dessa forma a gente consegue diminuir a exposição das pessoas e a gente também tem um outro lado ali também dentro do DORM, que é a questão da gestão mesmo do processo de limpeza de tanque. Então, assim, eu acho que o máximo que a gente conseguir diminuir o número de pessoas também dentro do tanque e talvez aumentar essa mecanização, né, de limpeza dentro desses tanques, a gente consegue diminuir a exposição de pessoas. Para medidores nucleares, eu tenho muito claro que a gente tem uma exposição até menor desse processo e a gente tem que ter basicamente um processo muito bem alinhado, principalmente na parte de armazenamento desse material e transporte. Porque muitas vezes eu percebo que as pessoas têm uma certa fobia, né, dessa radiação, principalmente quando identificam a sinalização de radiação. Então, eu acho que trazer informação do que tem ali e para que serve, enfim,
quais são os materiais que estão ali, quais realmente são os riscos que as pessoas podem estar expostas, traz, então, essa clareza no processo. Adriana, muito obrigada pela participação, por vir aqui no nosso estúdio. Foi uma aula realmente de norma. Eu acho que agora a gente conseguiu tirar essas dúvidas, entender como funcionam os medidores, o norme. Então, eu quero te agradecer muito por ter dado essa aula para a gente. Quero agradecer a nossa audiência que acompanhou até aqui e a toda a equipe da Bidan, que está garantindo que seja um sucesso, tanto o podcast quanto o NT2E. Muito obrigada. Até a próxima.